Acho engraçado que eu tô aqui no YouTube, né? Gravando essas mensagens e antes de mais nada, clica aí no sininho, faz um comentário aí, dá um ok aí, me adiciona, ouve as minhas mensagens, multiplica essas mensagens para outras vidas também conhecerem mais do Deus Todo-Poderoso, porque a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Tudo que eu faço é para Jesus, nada é para mim. Mas o que eu quero te dizer hoje está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, onde fala sobre Davi, que ele livra a cidade de Keila. E essa cidade era uma cidade muito abençoada. E ali foi anunciada Davi dizendo: ó, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Já começaram a saquear em volta, né? A roubar tudo que essa cidade tinha. E aí Davi então consulta ao Senhor: eu irei e eu ferirei estes filisteus? E o Senhor então diz para Davi, né? Diz para Davi assim, já no versículo 2 do capítulo 23, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Deus está te entregando o recado hoje. Vai, vai, peleja contra os filisteus e livra, né? Livrarás Keila, vai cuidar dessa nação, vai cuidar dessa cidade. Então sucedeu que Davi, ele peleja, né? Peleja contra Keila, peleja contra os filisteus e ali Deus então entrega, né? Deus entrega os cidadãos de Keila nas mãos de Davi e protege. Só que Saul, ele continua perseguindo Davi, porque Saul era rei de Israel. Mas Deus já tinha rejeitado Saul, porque ele fazia tudo contra a vontade do Pai. Cuidado você que tem zombado de Deus, que tem feito tudo que não agrada a Deus, porque Deus, ele dá poder, mas quando ele ira, ele tira o poder, porque ele é Deus, ele vê tudo. E então ele pede que Samuel, né, o profeta Samuel, ungisse Davi como rei. E a partir daquele momento em que Davi foi ungido a rei, ele nem assumiu, ele ainda ficou um bom tempo no preparo com Deus. Mas a partir daquele momento que ele foi ungido pelo profeta Samuel, então começou a perseguição grande de Saul contra Davi. Então Davi vai lá e foge para o deserto. Há momentos na nossa vida que nós também vamos ter que fugir. Fugir para desertos, fugir para lugares distantes, fugir para lugares onde o nosso inimigo não consiga é, pôr a mão sobre nossas vidas. Porque tem muitos inimigos que às vezes ficam maquinando contra a nossa vida. Inimigos que ficam querendo saber da nossa vida, mas não é porque gostam da gente, é porque ficam maquinando para tentar nos destruir, para tentar atrapalhar os desígnios que Deus tem. Porque eu estou gravando essas mensagens, tem pessoa no YouTube que fica aí dizendo: não tem pastora não, eu estou preocupada com isso não. O dia que nasceu o pato, nasceu a pata, nasceu o macho e a fêmea, nasceu o gato e a gata. E o Senhor fez o homem e fez a mulher. Então, se você quer questionar, questiona para Deus. Eu só sei que eu estou aqui como serva de um Deus Altíssimo e tenho compromisso com Ele, faça a vontade dEle. Se Ele me colocou para abrir a boca, para pregar a verdade, você não vai conseguir calar minha voz, porque o que está em mim não sou eu, é o brilho dEle que está em mim. Então, se isso te incomoda, estuda, seja uma pastora, seja um pastor, não sei quem é que está incomodando, também não estou nem ligando, mas eu quero te dizer que Jeremias, por exemplo, ele foi muito amigo da profetisa Uda. Quer dizer, tinha um profeta e a profetisa também. Será que não pode ter um pastor e ter eu também? Então, grave isso aí, tá? Se você não quiser me chamar de pastor Isabel, me chame de missionária Isabel, me chame de serva, tá? De escrava livre do Senhor. Mas eu quero que você olhe não para minha pessoa, mas olhe para o que está em mim. Isso aí realmente incomoda muita gente, multidão. Incomoda o brilho do Espírito Santo. E isso incomodou também em Davi. Quando Davi, aquele pequenininho que ficava lá atrás, só apacentando, né, as ovelhas do seu pai,
ele ficava lá atrás. E os irmãos à frente de guerra, fortes, bonitos, viçosos, mas era Davi que Deus queria usar. Então, se eu estou aqui é porque Deus quer me usar. E Deus queria usar Davi. E Saul então começou a perseguir. Mas Davi ele vai então para o deserto, nos lugares fortes, fica ali em um monte no deserto de Zif, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Deus não vai entregar você nas mãos do seu inimigo. Deus não vai permitir que seus inimigos te vençam. Deus não vai permitir que o diabo te ataque e toque em sua carne. Com Jó também não foi diferente. Com Jó não foi diferente. Deus falou que Jó era um homem reto, puro, que se desviava do mal. E o inimigo, então, de passear na terra, e falou com Deus: vistes o meu servo Jó? E o Senhor diz para ele, né? Olha, você pode tocar em tudo, menos na alma de Jó. O inimigo fez tudo para destruir Jó, mas quando chega no último capítulo, o Senhor mostra, lá no capítulo 42 do livro de Jó, né, que a glória, no versículo 10 a seguir, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Fez seus inimigos levar barras de ouro para Jó. E tudo que Jó tinha e que possuía, Deus deu em dobro. Deu em dobro, sabe por quê? Porque Deus é Deus, o poder está na mão de Deus. E aqui a palavra de Deus nos fala, já no versículo 14 do capítulo 23 de 1 Samuel. Deus fala que Saul perseguia Davi no deserto de Zin, e então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Eu quero te dizer que seu inimigo vai te perseguir muito. Ele tem perseguido muito o povo de Deus, mas o povo de Deus não é bobo. Nós sabemos que Deus está conosco. E Deus, então, ele mostra que Davi, ele foi veemente perseguido, mas ele foi estrategista, ele criou estratégias, ele não tocava em Saul, porque sabia que Saul também foi ungido, né, por um profeta. E a Bíblia nos mostra que Davi, então, ele corta a orla do manto de Saul para provar que ele era um homem de guerra, inteligente, mas que ele não veio para matar. Ele veio para concluir, fazer a obra, cumprir os desígnios que Deus tinha para a vida dele. E ali, mais lá na frente, né? Mais na frente, Davi, então, recebe o próprio filho de Saul, que faz uma aliança com ele, que é o Jonathan. Parece que é assim... É bem impossível, né? Jonathan, o próprio filho do rei Saul, fazer uma aliança com o rei Davi. Mas era propósito de Deus. Era propósito de Deus honrar Davi e tratar com Saul, porque Saul não fazia nada que agradava a Deus. Saul era desobediente, um rei desobediente. Um rei que não estava nem aí para Deus, fazia alianças com deuses pagãos, com deuses mortos, Deus que não voltam mais à terra. Então Saul ia consultar os mortos e Deus não é a favor disso, Deus rejeita isso. Deus abomina que nós consultemos outros deuses que não seja o Deus vivo que fez os céus e a terra. Deus que já morreu, Deus não agrada. Então por isso que Deus fez uma aliança com Davi. E Davi, então, se esconde ali, né, no deserto de Zif. Depois Davi vai mais à frente, se escondendo. E Saul não parava de perseguir, não. Tem pessoa que vai te perseguir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas Deus vai dar cabo dessa vida. Deus vai te dar vitória. Fica tranquila, porque Deus está preparando um sorriso para a sua vida. Deus está preparando um momento certo dele te abençoar. Então, Davi, ele cortou a orla do manto de Saul. Já no capítulo 25, veio a morte de Samuel. E aí, Davi vai para o deserto de Parã. E ali, a palavra de Deus nos mostra, né, a morte de Saul.
Então Deus não deixou que o inimigo de Davi triunfasse sobre ele. Deus não vai deixar que seus inimigos triunfem contra você. Com certeza, os inimigos que têm me perseguido, Deus não vai deixar eles triunfarem contra mim. Deus está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando dos seus filhos, seus negócios e principalmente sua vida espiritual. É Deus que cuida de nós, então nós só temos que confiar nesse Deus de Israel. Davi, ele foi veemente perseguido, várias vezes Saul tentou matar Davi, várias vezes ele chamou pessoas em volta para tentar matar Davi e não conseguiu. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O Senhor fala isso no capítulo 91 do livro de Salmos. O Senhor nos garante que os nossos inimigos, eles vão cair à direita, vão cair à esquerda, mas nós não vamos ser atingidos, não. Com Davi não foi diferente, Davi não foi atingido. Saul perseguiu tanto, preparou frota, preparou amigos, preparou inimigos, fez aliança com vários lugares, com várias cidades, mas não conseguiu destruir Davi. E Davi sempre poupando a vida de Saul, sempre poupando, porque ele não queria matar, ele não queria derramar sangues inocentes. Mas Saul era impertinente. Era impertinente. Saul queria derramamento de sangue. Saul queria matar Davi. Lá no capítulo 28 fala conosco de primeiro livro de Samuel, fala sobre Saul, que ele então consulta uma pitonisa de Endor, né? Essa pitonisa é junto aos filisteus. Ele faz consulta e Saul conhecia o Deus vivo, foi ungido a rei pelo profeta Samuel também, mas daí ele começa a achar que porque ele já era rei, ele tinha que fazer acontecer, não consultava mais a Deus. É aonde Deus reprova homens e mulheres que se colocam no poder para usar do poder para maltratar a Deus, para não consultar a Deus e fazer os desígnios do seu próprio coração. Deus não está nisso, não. Deus reprova essas ações, reprova essas atitudes. Deus reprovou as atitudes de Saul. E aí, então, Deus nos mostra que Davi, então, ele vence Saul só em buscar a Deus. E mais à frente, Davi, então, desenvolve o seu reinado com a proteção do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve a oportunidade, ele poderia ter matado Saul, mas ele não quis fazer isso, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele cria no grande Deus de Israel. Então que você continue confiando nesse Deus, não importa onde você está escondido, não importa onde você está trancafiado, trancafiada, não importa se é numa cela, não importa se é num buraco, não importa se é no deserto, não importa se é dentro de casa, não importa. Onde quer que você estiver ouvindo minha voz, se você tiver firme fé no Deus de Israel, em obediência debaixo da potente mão dele, nada chegará à sua tenda. Nenhum mal chegará à sua tenda. Porque a Bíblia também nos fala, né? Que os nossos inimigos, ele ainda vai pôr uma mesa, né? Perante os nossos inimigos, vai ungir nossa cabeça com óleo, nosso cálice vai transbordar. E certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor é nosso pastor e nada pode nos faltar. Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor, você tem um grande pastor, eu tenho um grande pastor. Nós temos o pastor dos pastores, que é o Senhor Todo-Poderoso. Então não fica pegado às coisas da terra, não. Se liga ao trono da graça de Deus. Se liga nessa fé viva do Deus vivo. Essa fé que vai te honrar, essa fé que vai te levantar, essa fé que vai abrir portas onde não tem para você trabalhar, para você passar no vestibular, para você passar no concurso público. É essa fé viva no Deus vivo que vai te tirar dessa cama, que vai te tirar dessa UTI, que vai tirar você do tubo, que vai tirar você das mãos do seu inimigo, vai te tirar dessa perseguição ferrenha que o inimigo tem feito contra a sua vida. Deus está olhando para você, Deus é nosso protetor. A Bíblia nos fala lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, como eu queria pregar mais, mas as mensagens ficam enormes.
tá? As mensagens ficam muito grandes e ficam cansativas quando a gente prega demais. Mas depois eu vou descer sobre Romanos, tá? Mas que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre dos seus perseguidores em nome de Jesus, que Ele venha cuidar do seu lar, cuidar da sua família, cuidar das suas finanças, cuidar da sua conta bancária. Ainda que o inimigo tem dito, tem falado que vai te destruir, o Deus de Israel, Ele está entrando com providência para te proteger, para te guardar, para te guiar, para te livrar das garras do teu inimigo ainda esta semana, assim diz o meu Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu não costumo falar aquilo que Deus não manda, não, mas ainda essa semana Deus vai te dar o escape das garras dos seus inimigos. Deus vai te tirar desse lugar tenebroso e vai te colocar de pé, cantando o hino da vitória, assim diz o meu Senhor. Toma posse em nome de Jesus, tá? Porque o Deus de Israel tá te visitando, tá te levantando, te tirando de cativeiro e te dando vitórias em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Amém.